Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. A viagem toda foi ideia do Mason. Ele vinha divulgando isso há semanas, nos enviando links para postagens de blogs sobre preciosidades escondidas dos Apalaches, fotos de antigas pontes de madeira e capturas de tela de estradas sinuosas nas montanhas. Sinceramente, nem pensei duas vezes antes de dizer sim. Eu estava preso em uma rotina que parecia papel de parede bege. Isso soou como um botão de reinicialização. Enchemos o Honda Civic do Eric, um carro que parecia ter sobrevivido à faculdade, e carregamos o porta-malas com uma caixa térmica cheia de salgadinhos de posto de gasolina e cerveja barata. Esse era o plano, sem grandes expectativas. Bastava ir lá e ver o que acontecia. O começo foi perfeito. O céu estava aberto, as montanhas ondulavam como uma aquarela, e os vales eram tão largos que faziam você se sentir pequeno, no bom sentido. Cada curva nos dava algo digno de cartão postal. Nos primeiros 160 quilômetros, nem me importei que meu telefone tivesse piscando como uma luz de alerta, indicando que não havia sinal. O Eric sentou no banco do passageiro contando piadas tão ruins que elas voltavam a ser engraçadas. Mason continuou alternando entre as playlists, tentando criar o clima perfeito para a viagem. Por um momento pensei, é isso, é exatamente o que eu precisava. No início da tarde, a atmosfera mudou. Nós nos afastamos muito da estrada principal que Mason estava seguindo. Ele jurou que o GPS estava nos levando para armadilhas para turistas e que a verdadeira beleza estava nas estradas sobre as quais ninguém fala. No começo eu comprei a ideia. Então, o asfalto começou a parecer menos uma estrada e mais uma sugestão. Rachaduras se abriram como veias e as linhas centrais se transformaram em listras fantasmagóricas. Os galhos das árvores estavam mais baixos, entrelaçados acima de nós, como se a floresta estivesse se inclinando para termos uma visão melhor. Isso nem parece mais uma estrada, murmurou Eric. A voz dele tinha aquele tom cortante, aquele que significa que a piada acabou. Ele não estava errado. Parecia errado. Meu celular não tinha barras de sinal. O do Mason havia morrido uma hora atrás e o GPS do Eric travou antes de piscar numa tela estática com falhas, parando de vez. Continuamos porque o que mais poderíamos fazer? Sem paradas, sem local seguro para retornar, a vala dos dois lados parecia faminta e a ideia de dar ré por todo aquele caminho era cega. Esqueça. Então, eu disse a mim mesmo que era apenas um desvio, uma história para depois. Mas então, notei as árvores. A princípio, não registrei, apenas uma coceira na minha cabeça, como se algo estivesse errado. Então, reduzi a velocidade em uma curva fechada e vi. Todas as árvores ao longo da estrada tinham sido cortadas. Não derrubadas, marcadas. Cortes profundos e angulares esculpidos na casca na altura do peito. Todos inclinados na mesma direção. Não eram danos aleatórios, eram deliberados. Todos voltados para a estrada. Marcadores de trilha? Eric se inclinou para perto da janela, semicerrando os olhos. Para quê? Disse Mason lá de trás. Não há trilha aqui. Ele estava certo. Nada além de uma parede ininterrupta de árvores em ambos os lados. E aquelas marcas não eram arranhões de caminhantes. Eram uniformes demais, perfeitas demais. Alguém havia caminhado por todo esse trecho com uma lâmina e um motivo. Ninguém disse muita coisa depois disso. A estrada se espremeu mais, como se a floresta estivesse tentando engoli-la inteira.
Galhos raspavam o teto e arranhavam as laterais do carro. Um som seco e estridente que fez meu maxilar doer. Fechei as janelas, mas isso não parou o barulho. Então, como se alguém tivesse apertado um interruptor, o asfalto acabou. Sem aviso, apenas terra e mato engolindo os pneus. Mais à frente, uma placa inclinava-se torta no mato, com a tinta descascada até os pontos de madeira nua. Uma palavra ainda legível, em letras pretas descascadas. Medula. Nenhum de nós tinha ouvido falar dela. Provavelmente uma cidade fantasma. Mason disse, querendo ser casual, mas sua risada soou errada, fina e cortante. Poderia ser legal dar uma olhada. Eu deveria ter dado a volta com o carro. Eu deveria tê-lo raspado nas árvores e nos tirado de lá. Mas a estrada era estreita demais e a ideia de dar ré naquele trecho sinuoso às cegas me embrulhou o estômago. Então continuei dirigindo, porque é o que mais havia para fazer. As estradas de terra nos levaram a algo que talvez tivesse sido uma praça. 4, talvez 5 prédios se curvavam em torno de um terreno aberto, como se estivessem prendendo a respiração há décadas. O maior ainda tinha uma placa pendurada em uma única corrente enferrujada. Morrow General. Suas janelas não passavam de buracos negros. As outras não eram muito melhores. Telhados desabando em câmera lenta. Varandas cedendo como ossos moles. Isso é irado, disse Eric, já desabotoando. Suas botas tocaram a terra antes que eu pudesse responder. Espere! Gritei para ele, tentando soar calmo, sem sucesso. Olha, o chão estava macio por causa da chuva antiga, lamacento o suficiente para guardar marcas. Pegadas. Dezenas deles. Não espalhados, organizados. Todos indo na mesma direção, em direção aos prédios. Cada uma apontando para dentro, nenhuma apontando para fora. Gente, eu disse, com a garganta seca, precisamos ir agora. Eles não ouviram. Mason já estava sorrindo e abrindo a porta. 2 minutos, ele disse, você viverá. Então eles se foram, botas caminhando com passos pesados em direção ao armazém geral. A porta nem sequer rangeu quando Mason a abriu. Ela simplesmente girou para todos os lados como se estivesse esperando por eles. Fiquei no carro. Minhas mãos estavam soldadas ao volante com os nós dos dedos brancos. Eu ficava alternando os olhos entre a estrada à minha frente e o espelho retrovisor. Foi quando eu vi movimento entre as árvores, talvez 9 metros para trás. Algo pálido deslizando de tronco em tronco. Depois, outra forma mais abaixo. Rápido demais para dar uma boa olhada, mas definitivamente estavam lá. Meu pulso ficou descontrolado. Abri a janela um pouco e gritei. Eric! Mason! Silêncio agora! Eu saí. Minhas pernas pareciam de borracha, como se pudessem dobrar se eu me movesse muito rápido. Dei um passo em direção à loja quando ouvi um som que ainda posso ouvir se fechar meus olhos. Molhado, lento. Um ruído de mastigação, como dentes rasgando carne crua. Veio da floresta atrás de mim. Eu me virei. Formas saíram da árvore. Não pessoas, nada que eu soubesse. Seus membros eram muito longos, as articulações se dobravam de um jeito que fazia meu estômago embrulhar. A pele deles era pálida, esticada demais, quase cinza como papel deixado no sol por muito tempo. Onde deveria haver rostos, havia buracos. E as bocas, Deus, muito abertas, cheias de dentes que não deveriam estar ali. Eles não tinham pressa, não precisavam. Eles simplesmente se aproximaram, lentos e certos, como se já soubessem como aquilo terminaria. Corri para a loja. Por dentro era pior. O cheiro me atingiu primeiro, pesado e podre, espesso o suficiente para cobrir minha garganta.
Prateleiras afundavam sob potes cheios de coisas que eu não queria identificar. Formas escuras flutuando em xarope da cor de sangue velho. Mas não foi isso que me congelou. Era a parede do fundo. Não era madeira. Era pele esticada, pregada em vigas como se fosse lona. Palavras esculpidas nela, profundas e irregulares, ainda úmidas em alguns lugares. Eu não os li. Eu não consegui. Eric apareceu ao meu lado, sussurrando: "Temos que ir." Seu rosto parecia errado, como se tivesse perdido toda a cor. O som da mastigação estava lá dentro agora. Não procurei a fonte. Agarrei os braços de Eric, gritei por Mason e saí correndo. Nós corremos pela terra. Mason surgiu do nada, correndo a toda velocidade, com os olhos arregalados. Ele mergulhou no banco de trás no momento em que algo cinza e com dedos longos raspou a porta do carro. Não olhei no espelho. Eu não respirava. Coloquei a marcha em movimento e pisei fundo. Árvores passavam zunindo, espalhando terra como fumaça. Quando o pavimento finalmente reapareceu sob os pneus, eu quase chorei. Mas não parei até ver luzes. Um posto de gasolina brilhando como um paraíso na divisa do condado. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu tinha 24 anos quando aconteceu. 2 semanas em uma viagem solo, percorrendo estradas secundárias dos Apalaches, que serpenteiam como veias por colinas mais antigas que o próprio tempo. Eu não estava fugindo de nada, pelo menos não de propósito. Eu simplesmente gostava do silêncio. A maioria das pessoas odeia dirigir nessas estradas depois de escurecer. Eu não. Eu vivia para isso. Sem trânsito, sem conversa, apenas um trecho de 2 pistas cortando uma floresta sem fim. A cidade espalhada por essas colinas fechava cedo. Então, ao cair da noite, o mundo parecia abandonado. Meus faróis eram o único sinal de vida esculpindo aquele vazio negro. Eu nem tinha um plano real, nenhum destino final. Apenas o zumbido dos pneus e aquela pequena emoção assustadora de se mover por um mundo adormecido. Quando o relógio do painel piscou depois da meia-noite, eu estava em algum lugar no interior da Virgínia Ocidental. Sem GPS, sem sinal. Não que isso importasse, eu já tinha feito isso antes. Tanque cheio, refrigerador de água no banco de trás. Eu dizia a mim mesmo que estava bem. O isolamento não era um problema. Esse era o objetivo principal. O que eu não sabia, o que nem passou pela minha cabeça, era que outra pessoa lá fora poderia querer a mesma coisa. Começou de forma simples. Simples demais, na verdade. Apenas uma sombra na estrada. Eu mal a percebi antes que os faróis altos me atingissem. Por meio segundo pensei: viados, é comum por aqui. Mas o formato não estava certo, muito ereto, e não vacilou. Ele não disparou como um cervo deveria. Ficou ali parado. Uma pessoa. Pisei no freio com força. O cinto de segurança bateu no meu peito. Os pneus cantaram enquanto o carro derrapou antes de parar a uns 6 metros da figura. Eles não se moveram. Abaixei a janela até a metade, com o coração batendo forte como um tambor de guerra. Ei, você está bem? Nada. Eles ficaram parados sob o brilho dos meus faróis, com a cabeça baixa, como se estivessem olhando para os sapatos. Braços pendurados ao lado do corpo, soltos e flácidos, como se alguém os tivesse desconectado. Algo na maneira como eles se posicionavam. Não era exaustão, não foi um choque. Parecia ensaiado. Ajuda com contas? Tentei novamente. A voz falhou o suficiente para que eu me odiasse por isso.
foi quando a cabeça se levantou lentamente, dolorosamente lenta, como se a articulação do pescoço estivesse enferrujada, e meu estômago embrulhou. O rosto deles parecia pálido sob as vigas, quase cinza, como papel deixado na chuva. Os olhos estavam errados, muito escuros, muito arregalados, como se alguém tivesse esticado demais a parte preta. E as roupas, meu Deus, pareciam que foram tiradas de uma velha fotografia sépia. Calças marrons largas, presas por suspensórios, camisa abotoada até o pescoço. Antes que eu pudesse falar novamente, a boca se abriu. Água, eles disseram. A voz não combinava. Muito profunda, prolongada, vibrando baixo como um zumbido de subwoofer. Não era alta, mas enchia o carro. Ah, sim, eu gaguejei, tateando como um idiota. Espere aí, tem algumas no carro. Virei-me e peguei uma garrafa no banco de passageiro. Demorou talvez 2 segundos. Quando olhei para trás, eles tinham sumido. A estrada à frente estava vazia. Nenhum passo, nenhuma figura, apenas asfalto se estendendo para lugar nenhum. Segurei o volante com tanta força que meus dedos doeram. Disse a mim mesmo que eles tinham ido embora para a floresta. Isso fazia sentido, certo? As pessoas fazem coisas estranhas quando estão desidratadas. Exceto que a linha das árvores estava apenas a alguns metros do acostamento. Grossa, próxima, e não ouvi um único galho quebrar. Foi quando ouvi outra coisa. Passos atrás do carro. Girei tão rápido que o cinto de segurança quase me estrangulou, bem a tempo de ver uma forma se desprender da árvore. Outro homem, mais alto e mais magro. Os braços dele estavam muito baixos, quase tocando os joelhos. E seu sorriso... Deus, seu sorriso estendia-se muito largo em seu rosto, os dentes refletindo a luz como vidro quebrado. E então ele se moveu. Não andou, correu direto para mim. Não pensei, apenas bati a porta, engatei a marcha e pisei fundo. O cascalho cuspia como tiros enquanto os pneus lutavam para ganhar tração. O motor rugiu tão alto que pareceu um grito. Não ousei olhar para trás até a estrada fazer uma curva. Quando o fiz, eles estavam saindo das árvores. Nem um, nem dois, pelo menos 6. Figuras saindo das sombras como se estivessem esperando ali o tempo todo. Rostos pálidos e inexpressivos, todos se virando para mim enquanto eu passava correndo. Minhas mãos travaram no volante, os músculos doendo por causa da pegada. Eu dirigi como um louco, com os olhos fixos na sinuosa faixa de asfalto e todos os nervos à flor da pele. Não pisquei, não respirei, apenas rezei por luzes, uma casa, qualquer coisa. Mas não havia nada. Minutos se passaram, talvez horas. Pensei que talvez o tivesse perdido, que talvez de alguma forma tivesse acabado. E eu olhei para o espelho retrovisor e congelei. Estava no banco de trás. O primeiro, o homem de suspensórios, sentado perfeitamente imóvel com os olhos fixos nos meus no vidro. Pisei no freio com tanta força que o carro girou para o lado, os pneus cantaram e saiu fumaça do asfalto. Minha porta se abriu e eu tropecei para fora com os joelhos dobrando como papel molhado. Atrás de mim, a porta traseira fez um clique. Ele saiu. Em breve, ele disse, sua voz ecoando como um trovão distante. Você vai se juntar a nós. Corri. Não olhei para trás. Apenas corri direto para o centro da estrada, com os pulmões dilacerados e os braços agitados, quando vi faróis no topo da colina à minha frente. Uma picape veio em minha direção, com os freios rangendo enquanto derrapava para o lado. O motorista se inclinou para fora. Cara grande? Barba? Flanela? Camisa? Jesus Cristo, que diabos está acontecendo? Tentei responder, mas as palavras se desfizeram na minha boca. Ele não discutiu.
apenas fez um gesto com o polegar. Entre, eu te sigo até a saída. Havia uma pistola no painel do carro. Essa foi a única razão pela qual não desmaiei ali mesmo. Nós dirigimos 48 quilômetros de asfalto serpenteando pelas colinas. Cada sombra se contraía nas bordas da minha visão. Meus olhos continuavam se voltando para os espelhos laterais, quase esperando ver aqueles rostos surgindo por entre as árvores. Quando finalmente cheguei à garagem, saltei do carro e o verifiquei como um louco. Banco traseiro, assoalho, porta-malas, vazio. Quase ri, até quase ver o papel dobrado no painel. Você nunca sairá destas colinas. Antes que eu pudesse respirar, a luz da varanda acendeu. Minha mãe saiu segurando uma toalha. O cachorro vomitou. Ela disse como se a noite não tivesse partindo meu cérebro ao meio. Eu a segui para dentro, tremendo tanto que conseguia ouvir meus próprios dentes batendo. Na manhã seguinte, ela disse algo que me deixou arrasado. Ah, sim, ela disse casualmente, prendendo o cabelo. Um cara estranho, muito fino, voz grave. Não falou muita coisa, mas deixou isso para trás. Ela me entregou um envelope. Lá dentro havia uma frase escrita em tinta preta irregular. Você é um de nós agora. Eu tinha 29 anos quando isso aconteceu. Meu marido e eu conversamos durante anos sobre fazer essas viagens longas e sem rumo. Queríamos silêncio. Planejamos isso durante semanas. Fizemos as malas com pouca bagagem e partimos antes do nascer do sol de uma sexta-feira, no início de setembro. Aquela primeira manhã foi emocionante, como se finalmente estivéssemos fazendo algo sobre o qual sempre conversávamos. Os primeiros dias foram tudo o que esperávamos. Aquelas colinas ondulantes sem fim que pareciam ondas azuis empilhadas umas sobre as outras. Restaurantes com cardápios escritos com um marcador desbotado e tortas que a avó de alguém provavelmente havia assado há 1 hora. Até os postos de gasolina pareciam mais amigáveis, como se as pessoas ainda se importassem para onde você estava indo e o que você estava fazendo lá. No terceiro dia já estávamos viciados nas estradas secundárias. Fui eu quem sugeriu abandonar completamente a rodovia. O GPS mostrava uma fina linha cinza cortando 2 estados. Nem consigo me lembrar o nome agora. Algo como Rota 17 do Condado. Mas parecia o tipo de estrada que você só encontra se aumentar muito o zoom. Prometia uma rota panorâmica. Achei que isso soava perfeito. 5 minutos depois de sair, a calçada estreitou e começou a mostrar os sinais da idade. Rachaduras em teias de aranha atravessavam o local, remendadas sem muito entusiasmo com tiras de cascalho. As árvores te aglomeravam em ambos os lados, tão próximas que seus galhos roçavam o telhado de vez em quando, como se quisessem voltar para a estrada. Por um tempo ficou tudo bem, até tranquilo, mas depois de 20 minutos notei algo que só entendi mais tarde: o silêncio. Não era um silêncio tranquilo. Percebi isso quando paramos para que eu pudesse me alongar. Saí esperando ouvir o barulho habitual do campo: cigarras, grilos, canto de pássaros, talvez o vento agitando as folhas. Em vez disso, tudo o que eu vi foi o suave tic-tac do motor esfriando. Nenhuma brisa, nenhum farfalhar, nem mesmo um inseto distante. Era como se o mundo tivesse ficado plano, como se alguém tivesse silenciado tudo. Meu marido fez uma piada sobre a natureza nos tratar com indiferença, mas eu não conseguia me livrar daquele peso estranho. Fiquei olhando para as árvores como se esperasse que algo aparecesse. Mais 16 quilômetros e a estrada começou a formar curvas fechadas.
Não víamos outro carro há mais de 1 hora quando ele apareceu. Um velho sedã branco avançando lentamente, como se não se importasse com o tempo. O vidro traseiro estava tão embaçado e sujo que não era possível ver nada lá dentro. Nós o alcançamos rapidamente. Meu marido tentou passar devagar, mas assim que fez isso, o sedã desviou para a esquerda, nos cortando a passagem. Não muito, mas o suficiente para deixar claro que não conseguiríamos seguir. Ele recuou e tentou novamente. A mesma coisa, suave, controlado, como se quem estivesse dirigindo quisesse deixar claro seu ponto de vista. Talvez eles estejam bêbados, eu disse, mas não acreditei. Motoristas bêbados não antecipam seus movimentos tão perfeitamente. Na terceira tentativa, o sedã desviou para a direita e diminuiu a velocidade, como se finalmente estivesse desistindo. Meu marido acelerou. Eu disse a mim mesma para não olhar enquanto passávamos. Claro que sim. O motorista estava curvado para frente sobre o volante. Não parecia certo, não como se alguém estivesse se inclinando para ver melhor a estrada. Ele estava curvado e torcido, como se a coluna tivesse desistido de sentar normalmente. O rosto dele estava na sombra, mas eu vi pele pálida, muito pálida. Quando seguimos em frente, olhei no espelho. Estrada vazia. Não ficou para trás em uma curva. Vazio. Simplesmente sumiu. Eu disse a mim mesma que devia haver um desvio que perdemos, mas os 20 minutos seguintes provaram que eu estava errada. Aquela estrada era uma faixa sinuosa que cortava as colinas. Não havia estradas secundárias nem entradas de veículos. Então, a cidade começou. A primeira placa dizia Glenford, com tinta branca descascada. A madeira se inclinava como se estivesse cansada demais para se sustentar. A cidade parecia pior. Um aglomerado de casas desabava como se estivessem tentando impedir que umas às outras caíssem. Janelas cobertas com lonas plásticas, varandas afundando na terra. Não havia carros, nenhuma pessoa. Nós dirigimos devagar, esperando por algo, qualquer coisa. Uma cortina se contraiu. Um cachorro latiu. Nada. Até o posto de gasolina no outro extremo estava fechado com tábuas. O refrigerador virou e enferrujou. Ervas daninhas se enrolavam nas dobradistas como dedos. Continue, eu disse. Meu marido apenas assentiu. O próximo trecho subia mais alto. A curva em espiral era tão apertada que parecia que estávamos em uma espiral. Os galhos raspavam com mais força agora, arranhando o vidro como se quisessem entrar. Comecei a contar curvas para evitar que meu cérebro se desfizesse. Depois de 10 curvas, eu vi. O sedã Y estava estacionado de lado na estrada, porta do motorista totalmente aberta. Meu marido girou o volante bruscamente e desviou, com os pneus cuspindo cascalho. Virei-me no assento bem a tempo de ver o motorista parado na vala, joelhos fortemente puxados contra o peito, balançando lentamente como uma criança. Então sua cabeça se ergueu de repente. Mesmo daquela distância, eu vi os olhos muito arregalados, muito brilhantes. Eles captavam a luz como se fossem vidro. A boca dele se movia rápido, formando palavras que eu não conseguia ouvir. "Dirija", eu disse, com a voz embargada. "Dirija agora!" Ele não precisava ser convencido. Por um tempo disse a mim mesma que era isso. Apenas uma história estranha que contaríamos mais tarde. Riríamos enquanto bebíamos. Então o GPS ficou preto. Não houve perda de sinal. Morto. Meu marido pegou o telefone. Morto também. O meu também não ligou. E eu havia carregado naquela manhã. Então, a estrada se bifurcou sem aviso. 2 faixas, uma à esquerda e uma à direita. Nenhuma sinalização, nenhum marcador. Ele escolheu a esquerda. As árvores se abriram em uma clareira. E lá estava um prédio desmoronado no centro. Pode ter sido uma igreja um dia. O campanário estava partido ao meio e caído no telhado, como um galho quebrado. Todas as janelas estavam escurecidas. Nós diminuímos a velocidade sem nem pensar. Foi quando vi a porta cheia de linhas profundas,
emaranhadas e irregulares, como se alguém tivesse tentado escrever algo, mas não conseguisse acertar. Nem letras, nem números, apenas formas empilhadas e repetidas. Não pare, eu disse. Minha garganta estava tão apertada que as palavras mal saíam. Ele pisou no acelerador. O carro deu um solavanco para a frente e então morreu, como se algo tivesse arrancado seu coração. Ficamos ali sentados, respirando alto no ar parado. Então veio o som, suave a princípio, como algo se arrastando pelas folhas, passos atrás do prédio, então das árvores, mais deles circulavam. Olhei para ele, ele olhou para mim. Não falamos, não precisávamos. Se alguém saísse daquela floresta, não iríamos embora. Apertei o botão de trancar com tanta força que machuquei meu polegar. Ele girou a chave novamente. Nada. Os passos ficaram mais altos, mais lentos, deliberados. Então a porta do motorista foi puxada para fora com força. A fechadura deveria ter resistido. Não aconteceu. Alguma coisa a estourou. Meu marido empurrou a porta com um ombro e a fechou. Bati na fechadura novamente no momento em que algo se enrolou no vidro e ficou cinza de sujeira. Unhas lascadas até virarem nada, pressionando com tanta força que deixavam manchas. O motor rugiu e ganhou vida, como se nada tivesse acontecido. Meu marido acelerou. Cascalho voava como esparsa sobre os pneus. Não olhei para trás, nenhuma vez. Não paramos até chegarmos a uma rodovia. Nas primeiras horas, sinceramente, parecia que havíamos dominado a sensação de viajar de carro. Lembro-me até de pensar, isso é perfeito. Essa é exatamente a pausa que eu precisava. Evan foi quem me convenceu a seguir esse caminho. Mais paisagístico, menos trânsito, ele prometeu. E no começo, sim, ele não estava errado. Nos primeiros 160 quilômetros foi maravilhoso. Cumes que se estendiam para sempre. Fileiras de árvores tão densas que pareciam paredes verdes. E vales esculpidos tão profundos que parecia que a terra tinha decidido se abrir em alguns pontos. Mas você sabe que às vezes a beleza começa a parecer opressiva, como se fosse algo bom em excesso? Depois de 5 horas sem nada além de curvas, árvores e alguns vislumbres do céu, comecei a me dar conta de que não conseguia me livrar do pensamento de que estávamos batendo em algo em vez de atravessá-lo. Então, a estrada mudou. De repente, a princípio, as colinas ficaram mais altas, as curvas mais fechadas. Mas depois de um tempo, parecia que as árvores estavam se fechando, engolindo a estrada. Sem quebras, sem brechas. Apenas um túnel de troncos e galhos nus. O mapa do meu celular congelou há cerca de 1 hora. No começo, não me importei. Não era grande coisa. Eu iria recarregá-lo em 1 minuto. Mas agora, era apenas uma tela cinza teimosa fingindo carregar. Continuei cutucando como se isso fosse ajudar. Nenhuma grade, nem um pontinho de esperança. Apenas um silêncio mortal no meio do nada. Ivan ainda estava fazendo aquela coisa de agir como se tudo estivesse bem, mesmo quando claramente não estava. A cada 10 minutos, como um relógio, ele dizia: "Chegaremos à estrada principal em breve." Como se dissesse isso o suficiente, o universo cooperaria. Mas eu pude perceber o tom áspero em sua voz. Então, a luz do gás acendeu. Juro que o carro inteiro pareceu mais pesado quando isso aconteceu, como se o silêncio nos envolvesse mais fortemente. Fiquei esperando o Ivan fazer uma piada, algo como: "Acho que agora estamos vivendo só de orações." Mas ele não fez. Ele apenas agarrou o volante com mais força. Os nós dos dedos estavam tão brancos que pareciam que iam estourar. Foi quando vimos o sinal. Estava pregado num poste lascado, que parecia estar de pé desde antes da invenção das estradas. A tinta estava quase acabando, apenas flocos tristes agarrados.
mas as letras ainda estavam lá. Mercearia Cold Hollow, a 1 milha à frente. Avon sentou-se como uma criança ouvindo um caminhão de sorvete. Finalmente murmurou: "Eu poderia beber 1 galão de água agora mesmo." Eu não disse nada, mas também me senti aliviado. 1 milha. Claro, poderíamos rastejar por 1 quilômetro se fosse preciso. As letras estavam desbotadas e a flecha estava torta, mas era esperança. E esperança é como oxigênio quando você está ficando sem combustível. Então, nós dirigimos. Passou-se 1 milha, depois 2, depois 3 e nada. Nenhuma mercearia, nenhuma casa, nem mesmo uma maldita caixa de correio. Apenas uma estrada se estendendo à frente como uma piada cruel. Talvez tenhamos nos perdido, eu disse, tentando parecer calma. De qualquer forma, minha voz falhou. Avon respondeu. Não diminuiu a velocidade. As árvores estavam mais próximas agora. Os galhos se curvavam acima como garras, e a luz lá fora. Ainda não estava escuro, mas era aquela hora cinzenta estranha em que tudo parece estranho, como se a realidade tivesse uma iluminação ruim. Abri a boca para sugerir que eu me virasse. Deus, eu deveria ter insistido mais, mas foi aí que eu vi a casa. Estava um pouco mais atrás, agachada atrás de uma fina tela de árvores nuas. A varanda afundava como uma espinha quebrada, o telhado inclinado para dentro. Todas as janelas estavam bem fechadas com aquelas cortinas desbotadas que, por algum motivo, fizeram o meu estômago revirar. Uma entrada de cascalho cortava o mato alto o suficiente para esconder uma pessoa. E perto da caixa de correio, uma coisa enferrujada e tão inclinada que parecia bêbada, estava a placa. Mercearia Cold Hollow, a 1 milha à frente. Exatamente a mesma. Eu me virei no assento para ver a casa desaparecer enquanto passávamos. É o mesmo sinal, eu disse, com a voz mais ráspera do que pretendia. Provavelmente outro anúncio. Só que não era só a placa, era a mesma casa. Eu não disse isso em voz alta, mas sabia que ele também estava pensando nisso. Mais 1 milha se passou lentamente. Nada. Outra depois disso. Ainda nada. A agulha do gás estava tão enterrada no vermelho que praticamente podia ouvi-la zombando de nós. Quando o painel apitou, parecia que estava dentro do meu crânio. Limpei as palmas das mãos na calça jeans e senti a umidade grudada. E então, Deus me ajude, vimos a casa novamente. Mesma varanda, mesma caixa de correio quebrada, mesmas ervas daninhas como juncos ao redor, mesma placa pregada na mesma inclinação triste. Só que dessa vez a última luz havia sumido do céu. Meu pulso acelerou na garganta. Evan soltou uma risada aguda que me assustou mais do que a casa. Acho que estamos andando em círculos, disse ele, mas sua voz falhou no final. Não estávamos. Não viramos nenhuma vez. Esta estrada era uma linha reta, sem bifurcações, desvios ou saídas. Eu não disse isso. Não precisei. O silêncio no carro disse tudo. Então, o motor engasgou. Você conhece aquele som quando o canudo do refrigerante atinge o fundo do copo? Esse gorgolejo desesperado? Foi isso que pareceu. Nosso carro sugando a última gota de vida do tanque. Continuamos navegando por mais alguns metros antes que ele morresse completamente.
As árvores de ambos os lados estavam completamente pretas agora. O céu era um hematoma profundo acima delas. Fiquei ali sentado, tentando ouvir alguma coisa. Qualquer coisa. Um avião, um motor distante, linhas de energia zumbindo. Nada. Apenas silêncio, tão denso que pressionava meus ouvidos. Evan tentou a ignição 2 vezes. Morto. Ele bateu no volante, murmurou algo áspero e então congelou. Pronto, ele disse com uma voz estranha. Olha, segui seu olhar. Através das árvores, talvez a 45 metros de distância, um brilho pulsava fracamente. Nem faróis, nem vagalumes. Firme demais para isso, parecia uma lanterna. Meu estômago embrulhou. Poderia ser uma casa, disse Evan. Sua voz estava calma, daquele jeito falso que as pessoas usam quando estão mentindo para si mesmas. Ele já estava abrindo a porta. Pegamos nossos celulares como idiotas, como se fossem talismãs mágicos, e fomos em direção às árvores. A floresta nos engoliu imediatamente. Galhos arranhavam minha jaqueta. Raízes agarravam minhas botas. Cada passo parecia alto, errado, como se o chão o estivesse amplificando só para garantir que algo nos ouvisse. O brilho aumentou até chegarmos a uma clareira. O prédio era pequeno e atarrado, inclinado como se estivesse cansado demais para ficar em pé. Uma loja, ou o que fora uma loja décadas atrás. A placa acima da porta estava podre. As letras mal estavam penduradas, mas eu ainda conseguia lê-las. Antiga Mercearia Oca. Minha boca ficou seca. A luz não era um truque. Foi real. Quente, bruxuleante, saindo de dentro como uma vela em um túmulo. Tem alguém aqui, Evan sussurrou. Nos aproximamos. A porta estava torta, com a dobradiça enferrujada. Lá dentro, o ar tinha um cheiro forte. Poeira cobria algo azedo, algo velho. Prateleiras enfeitavam as paredes. Seus conteúdos pareciam peças de museu. Latas com rótulos curvados como pele morta. Caixas desabavam como pulmões em colapso. E atrás do balcão estava um homem. Ele não se moveu quando entramos. Não falou. Ficou ali parado como um recorte, nos observando com olhos que pareciam escuros demais para refletir a luz. As roupas dele pareciam erradas. Suspensórios sobre uma camisa amarelada, calças gastas nos joelhos e seu sorriso. Deus, esse sorriso estava esculpido, muito largo, muito permanente. Mesmo assim, ele disse finalmente com a voz seca como papel raspando madeira: longe de casa, não é? Tentei responder: problemas com carro, gasolina baixa, preciso de ajuda. Mas as palavras permaneceram presas. Minha língua estava grossa, meus dentes pareciam frouxos. Ele inclinou a cabeça, como um pássaro, como se estivesse ouvindo algo distante. Então disse, suave como pó: você não encontrará seu caminho pela estrada. Agora não. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, as sombras atrás dele se moveram. Uma figura deu um passo à frente, depois outra e outra. Rostos pálidos, olhos negros, boca esticada naquele mesmo sorriso horrível. A mão de Avon apertou meu braço com tanta força que queimou. Estamos indo embora, ele sussurrou. Mas não importava.
Todos ouviram. Corremos. Galhos nos atacaram. Pele rasgada, capelos arrancados. O chão rachou sob nossos pés, raízes nos agarrando como mãos. Ouvi passos rápidos, muitos. Mas não olhei para trás. Não poderia. Meus pulmões estavam em chamas quando as árvores quebraram e a estrada apareceu como um milagre. O carro estava lá, morto um minuto atrás, agora parecendo vivo. Evan se jogou ao volante, girou a chave e o motor rugiu como um animal acordando. Não importava como, não importava por quê. Ele acelerou, pneus cantando, cascalho caindo como tiros. Nós não falamos. Então não por 50 metros. Quando luzes de verdade apareceram, postos de gasolina, motéis, cidades com nomes que reconheci, quase chorei. Na manhã seguinte, verifiquei todos os mapas que encontrei e tracei todas as estradas. Não existe uma cidade chamada Cold Hollow. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.